Anete, qual a sua visão sobre o luto? Bom, quando nós vamos responder uma pergunta assim, o grande problema é a questão de conceito e definição. Conceito é o que você acha que alguma coisa é, definir é dizer isso de tal maneira que não se confunda com outra coisa. Muitas pessoas pegam essa palavra luto e dão significados diferentes. Por exemplo, luto é a perda. Como é que se lida com a perda? Ou não, luto é a tristeza advinda da perda. É uma outra situação. Ah, luto é o sofrimento advindo. Então, você já tem 3 diferentes interpretações para a palavra luto. Então, vamos falar entre elas. Perda, tá? Bom, lidar com a ausência de alguém. Existe muita fantasia com relação a isso, a questão da saudade e o sofrimento intenso causado. Eu li um material uma vez que foi muito difícil de interpretar para as pessoas, porque muitas pessoas não querem aceitar que muito do seu sofrimento não é a perda do ente querido, e sim a culpa que sente com relação a ele, tá? E é isso que causa a dor maior, porque quando ele está ausente, você pode se prender às lembranças positivas, às coisas boas, mas quando aquelas pessoas têm aquele sofrimento que causa perdas físicas ou incapacitação, está muito mais ligado à culpa de não ter dito, não ter feito o que dizia ou ter brigado. Isso causa uma intensa dor. Então essa dor não vem da perda, ela vem da culpa. Então imagine se você tivesse somente 5 minutos a mais para viver. Como é que você passaria esses 5 minutos? Muitas pessoas, tá, passariam esses 5 minutos pensando no seu inimigo e não em alguém que ela ama. Parece uma coisa engraçada, né? Você tem alguém que você ama, que está ali disponível, que você poderia ver um momento e você está preso na raiva, na vingança, em várias situações desagradáveis que estão além do seu controle, tá? Inclusive, por motivos políticos, você rompe relações com a sua família. Se nesse meio tempo um desses entes morre, qual a reação? É a perda, já que você já estava afastado, ou a culpa? Então, nós temos uma família, muitas pessoas, você viajava muito, como é a convivência? Eles estão na mesma casa, pai, a mãe e 2 ou 3 filhos, cada um no seu quarto, com o seu tablet, com o seu celular, falando com outra pessoa. Quando eles sentam à mesa, cada um está com o seu celular. Em qualquer local, se você ver fotos de festas de família hoje em dia, você tira a foto e tem cada um com o celular num canto. Estão na mesma sala, mas não estão lá. Então, isso é convivência? Então, já estão ausentes. Você está sentindo esse sofrimento? Não. Então, por que agora que ele se foi definitivamente? Não será a culpa de não ter vivenciado, quando ele estava ali disponível, o que você poderia viver? Nós desperdiçamos muito de nossa vida. Tem uma frase de Mark Twain que eu acho que ilustra isso. Muitas pessoas, no final da vida, se arrependem muito mais do que não fizeram do que fizeram. Então, você tem sua família, você viveu plenamente tudo isso, esses sentimentos e todos? Por que é tão verdade aquilo? A gente só sente falta quando perde. Por que isso é tão triste? Então, muito do sofrimento não é relacionado ao luto, e sim à culpa. Não estou dizendo que não existe, existe. Quando é uma questão de felicidade, é muito comum a pessoa não sobreviver à ausência. E não por motivos tristes, é porque não consegue suportar a separação, já que essa conexão era tão intensa. Mas ele normalmente não expressa isso em termos de sofrimento tão visível e intenso. É uma coisa interna, não sobrevive muito à ausência. Então, essa é uma forma de ver o luto. Existe também aquela situação em que a pessoa já tem um desequilíbrio de neurotransmissores. E aí ela sente uma tristeza muito grande. Essa tristeza muito grande causa uma larga dose de adrenalina e ela permanece durante algum tempo sem ser metabolizada por vários fatores orgânicos. Passado algum tempo, esse desequilíbrio não retorna ao normal
E o que era luto, o que era tristeza legítima, se transforma num quadro depressivo. Aí, nesse caso, o uso da medicação faz o quê? Quando você tem uma depressão mediada por fatores psicológicos, por exemplo, uma perda, um sofrimento extremo, pode ser o luto, mas pode ser várias outras situações. Então você tem uma tristeza, que é um sentimento, não é uma doença. Então é um sentimento que se prolongou indevidamente e causou um desequilíbrio de neurotransmissores. Então você já não pode mais sair sozinho da situação. Então, qual é a situação? Quando você dá a medicação apropriada, a pessoa melhora, mas não some a tristeza. Sim, eu não me curei. Você melhorou? Melhorei. Então, tá certo. Como assim tá certo se eu ainda estou sofrendo? Porque tristeza não é uma doença. Então, não existe antidepressivo que cure tristeza. O que tratou foi a depressão que você tinha desenvolvido, esse quadro físico. Então, você dá a medicação, a pessoa melhora, mas a tristeza não some. Não existe remédio para tristeza. Então, se você está sentindo uma tristeza que não tem uma etiologia conhecida, você toma um remédio e fica curado, era depressão. A depressão simula uma tristeza que não tem uma causa psicológica. Mas existem tristezas que podem levar a um quadro depressivo, tá? Então, você tem um quadro mental que evoluiu para um quadro físico. Quando você toma a medicação apropriada, você melhora. Curar não cura, por quê? Porque a tristeza existe. Então, seu pai morreu, você era muito ligado ao seu pai, você ficou muito triste. E você, além dessa tristeza, está vivendo uma série de outras situações muito grandes, muito graves. Isso causou um desequilíbrio orgânico que transformou o que era uma tristeza legítima num processo depressivo. Então, agora você está muito pior e não consegue sair. O tempo vai passando e você não consegue sair daquele quadro muito intenso. Nesse caso, a medicação faz o quê? Ela trata o desequilíbrio de neurotransmissores e você melhora. Ah, mas não curei. Como assim curou? Porque eu estou sentindo tristeza. Claro, é a tristeza de ter perdido o seu ente querido, tá? Porque antidepressivo não cura tristeza. O que está acontecendo muito, a pessoa está triste e dá um antidepressivo para ela a não sentir nenhuma melhora. Na verdade, até piorei. Por quê? Porque o antidepressivo, ele está suprimindo alguma coisa. Você não tem, você só tomou uma droga e se sentiu pior, tá? Então, o antidepressivo não cura tristeza legítima. Tristeza existe. Existe a culpa, tá? Então, o que a pessoa está tendo não é tristeza, é culpa, tá? E isso causa uma autoflagelação muito intensa que pode levar a um quadro depressivo. Também a medicação vai ajudar no quadro depressivo, mas não vai eliminar o sofrimento mental. Então, é necessário separar essas situações. E existem situações em que a pessoa tem um quadro depressivo, tá? Que não é mental, e a medicação deixa ela totalmente livre, tá? Fique claro essas definições diferentes. Então, vamos lidar então com a perda. Para o espírita, eu vejo as pessoas comentarem, o espírita é masoquista, né? Ele não está manifestando, está segurando, por que não pode sentir saudade? Olha só, para o espírita não houve perda. É como se seu ente querido estivesse em outro local. Mas a gente sabe que mantém-se ligações. Então, a pessoa recém-desencarnada, ela está, nesse momento, numa situação delicada também. Porque eu ouço muitas pessoas, o que vai ser de mim sem ele? E a gente sempre fala para o espírita, o que vai ser dele sem você? Pense nisso. Você está sozinha num lugar estranho, sentindo falta do que lhe é familiar. E aí você vem uma carga de sentimentos negativos que vem daqui. Então, o que acontece muito é que o espírita, para não magoar ainda mais esse ente que se foi, segura a onda um tempo, tá? Você pode deitar tristeza. É como fazer um escândalo na porta do CTI. Vai ajudar seu parente? Não, é mais ou menos. Então, nessa fase inicial de desencarnação, manter o equilíbrio é fundamental para não prejudicar essa pessoa que você diz amar, tá? Então, dar um tempo para que ele se equilibre e que você não o prejudique. É isso que muitos espíritas que sabem do que está falando fazem. Não é que ele não está sofrendo. Ele está segurando a onda como uma mãe com o filho no CTI segura a onda. Ela entra, sorri, brinca com a criança e tenta não expressar seu sofrimento para não amedrontar a criança. É mais ou menos o que um espírita faz quando ele tem um parente que acabou de adentrar o mundo espiritual novamente, que é uma situação de desequilíbrio, de sofrimento, em tese. Então é isso.
Mais tarde, quando ele se desincompatibilizar com essa fase inicial, e a pessoa pode dar vazão à sua tristeza. Mas aí não é a mesma coisa, até porque que você sabe que esse ente querido sobreviveu, está lá, e você vai encontrar com ele novamente. Isso é profundamente consolador, isso muda tudo, porque a vida após a morte existe. E para o Espiritismo existe um passo além. Não só não é uma separação definitiva e nem é um tempo tão longo que você imagina, porque os espíritos podem se comunicar. Espero que isso tenha ajudado. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.